família no sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades. Fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a Questão Nacional este dia. Esta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo, todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Ora, hoje estamos mais uma vez para o Também Somos Gente. Aqui, desta volta, não estamos a gravar no estúdio, vamos estar a gravar a partir de minha casa. Hoje é um dia especial, dia 25 de Abril de 2013, e vamos começar por fazer aquela pequena retrospectiva sobre a semana que se passou, ou que se está a passar, porque só acaba amanhã, semana de trabalho, não é verdade? E então estamos a gravar a partir de casa, num dia que eu espero que logo seja bastante povoado nas ruas do nosso país. Então vamos começar por segunda-feira. Segunda-feira foi dia 22 de Abril. E no dia 22 de Abril de 1500, para quem não sabe, foi quando foi oficialmente declarado a entrada do primeiro europeu a chegar ao Brasil. E o primeiro europeu a chegar ao Brasil, quem foi? Português. Andámos por todo lado, incluindo pelo Brasil. Foi em 1500 e foi Pedro Álvares Cabral. É verdade, dia 22 de Abril fez anos que Pedro Álvares Cabral entrou no Brasil. Foi também o Dia Nacional do Património Geológico, cá para nós, cá para Portugal, Dia do Património Geológico. E em 1968, no dia 22 de Abril de 1968, mais ou menos coisa, menos coisa, pelas 11 horas da manhã, a Dona Manuela foi mãe pela primeira vez. E perguntam vocês, quem é a Dona Manuela? A Dona Manuela, não mais, não menos, do que a senhora minha mãe, que deu este rapagão à luz, seu primeiro filho, e que hoje conta com 45 aninhos feitos. Na passada segunda-feira, pronto, o tempo não para e estamos tramados, não é? Mais tarde ou mais cedo a idade vai aumentando de ano para ano, mais que não seja. Terça-feira, 23 de Abril, em 1936, deu-se a abertura do campo de concentração português situado no Tarrafal, em Cabo Verde. É verdade, não temos coisas boas, ou pelo menos também temos algumas coisas menos boas, assim falando, sobre a nossa história. E esta deve ser uma delas, digo eu. Dia 23 de Abril foi também o Dia Mundial do Escoteiro. Para quem não sabe, essa força de formação de jovens, mas uma formação que por vezes deixa muito a desejar, não é verdade? Dado o seu conservadorismo. E não era isto que a gente queria, mas mesmo assim vale a pena, digo eu. Foi também o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, instituído pela Unesco em 1996, em honra de Cervantes, António Cervantes e William Shakespeare, que faleceram neste dia, dia 23 de Abril, de 1616. Porquê é que eles decidiram morrer no mesmo dia? Esta coisa está-me a fazer mal à cabeça. Tenho que descobrir porque é que eles decidiram morrer no mesmo dia. Dois nomes tão importantes da literatura. Quarta-feira, 24 de Abril, ou seja, ontem. É verdade. Não consta, mas vai constar. Não consta. Na terça-feira, dia 23 de Abril, foi também... Eu sei que não tem nada a ver com Portugal e eu só cito coisas de Portugal, mas já agora, porque não é? Passou a estar escrito na história francesa que foi legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção. Fantástico! Uma conquista que ao que parece, alterou muito a atitude conservadorista daquele país, que acho que andaram, inclusive, era batatada em pleno Parlamento. Foi lindo. Mas é eu então a dizer que quarta-feira, ontem, dia 24 de Abril, foi Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Ora, jovem trabalhador, aqui levanta-me uma questão. Jovem. Jovem com que idade? Estamos a falar de quê? De exploração infantil? Espero bem que não. E foi também o Dia Internacional do Milho. Não sabia que havia um Dia Internacional do Milho. Amanhã, dia 26 de Abril, é feriado municipal em Belmonte. Se não estou em erro, Distrito de Covilhã. Não sei se é Distrito de Covilhã, que estou para cá, não sei. Sei que é junto a Covilhã. E será também o dia feriado municipal em Serpa. Dia 26 de Abril é feriado municipal em Serpa.
É também o dia da propriedade intelectual. Então, a vossa propriedade intelectual, amanhã é o vosso dia. Hoje, dia 25 de Abril de 2013. Dia 25 de Abril de 2013. Mas em 1975, dia 25 de Abril de 1775, peço desculpa, nasceu Carlota Quina de Bourbon, rainha consorte de Portugal, que vem a falecer em 1830. A senhora ainda durou um bocadinho, hein? Para aquele tempo que durava-se tão pouco, a senhora ainda durou um bocadinho. Já no dia 25 de Abril de 1942, nasceu Miguel Freire, cantor português, que confesso, não sei quem é. Acho que nunca ouvi nada dele. Mas sei quem é o senhor que vem a seguir. Que nasceu em 1960 e chama-se Mário Laginha. E que toda a gente conhece, de certeza, ou pelo menos já ouviu falar. Pianista e compositor português. Hoje. Hoje é o dia dos cornos. Nunca tal tinha ouvido. É o dia dos cornos. E o dia dos cornos é celebrado onde? Isto é uma festa profana. Celebrada no dia 25 de Abril, no dia de São Marcos, também, hoje é dia de São Marcos, nos Açores, principalmente nas ilhas do Pico e Faial, e em especial nas freguesias de São Marcos, em Madalena, e de Cedros, no Faial. Esta celebração foi praticamente esquecida após o 25 de Abril de 74, sendo que ainda subsistem pequenas tradições relativas a esta festividade. Dia dos cornos, nunca tal me passou pela cabeça que os cornos tinham um dia. Mas realmente deve ser um dia muito bem escolhido, dia dos cornos, porque dia 25 de Abril de 1974 nós enfrentámos o touro, não é verdade? E deu-se a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista, na altura comandada por Marcelo Caetano, e abriu assim as portas à democracia em Portugal, que é o dia de hoje. E porque hoje é dia de revolução, e porque hoje é dia de liberdade, eu fiz um programa diferente, ou planeei um programa diferente. Como se pode ver, estou num sítio que não é um estúdio. Planeei então fazer, pedi a todos os meus colegas, quer por telemóvel, quer por Facebook, que me passassem o que era para eles, o que é que eles tinham sentido, ou o que é que significava para eles o 25 de Abril de 1974. E perguntava-lhes, não só aqueles que viveram diretamente o 25 de Abril de 74, porque alguns dos meus amigos não o viveram, e eu não o vivi, ou pelo menos conscientemente, era muito jovem, 74, nasci em 68, mas a vivência transmitida através dos pais, dos tios, dos avós, se havia essa percepção. Desde já quero agradecer às dezenas, para não dizer que chegou mesmo à centena, de testemunhos. Obviamente não vou poder lê-los todos. Era impraticável. Eu pedi que me nomeassem apenas a profissão e a idade, mas fizeram tudo ao contrário, porque acho, por um lado, fiquei muito satisfeito, porque deu a ideia de que as pessoas perderam o medo. E ainda bem que o perderam, porque é uma das coisas que eu constato muito nas declarações que chegou, era que após o 25 de Abril, até lá vivia-se o medo, e após o 25 de Abril deixou-se de viver o medo para se viver a liberdade da expressão, ou não ter medo de falar, ou não ter medo de dizer aquilo que havíamos, ou que nos ia na alma, ou que sentíamos, ou que era a nossa crítica. Assim, eu vou citar, vai ser um programa um bocadinho chato, porque eu vou citar algumas dessas declarações, ou se calhar não vai ser chato assim, porque para quem não está a ouvir desse lado, eu espero que entendam estas mensagens. Eu separei algumas, e que entendam estas mensagens como desabafos esses que eu espero que não sejam desabafos de sofá, ou seja, que não sejamos todos ativistas de sofá. E hoje à tarde, porque estamos a gravar de manhã para passar mais logo à noite, entre as 20 e as 20 horas, que hoje à tarde as ruas, um pouco por todo o país, estejam pejadas de gente
não só para celebrar o 25 de Abril, mas também para não o esquecer, porque, ao que parece, nada é um dado adquirido, digo eu. E assim, a primeira mensagem que eu recebi foi do Adelino, de 46 anos, que reside em Matosinhos, e que escrevia, foi o princípio do fim, que o 25 de Abril para ele foi o princípio do fim, e eu perguntei-lhe para ele desenvolver, mandei-lhe uma segunda mensagem para ele desenvolver. E ele diz, uma liberdade conquistada, mas mal aplicada, e o resultado está à vista passado 39 anos. Ele aqui cingia-se à falta de respeito que houve pela conquista dessa liberdade. Belmiro, 38 anos, residente em Gaia, diz que o 25 de Abril reporta um tempo de viragem, demonstra que a força da união numa mesma causa e a evolução para a democracia. É sem dúvida, foi um passo, foi uma união, mas eu concordo, entre o Belmiro e o Adelino, eu concordo com os dois. Nós demos um passo, mas acho que ainda não acabámos de subir a escada e que ainda há muito para fazer. Já o Miguel, do Porto, estamos a falar de um cantor lírico, diz, representa o fim da repressão e do medo de expressar uma opinião diferente, o assumir da vontade de um povo até então reprimido, o início da luta pela igualdade. E voltamos ao início. Aquilo que dá a ideia é que as pessoas que partilharam comigo os seus sentimentos estão convictas que o 25 de Abril de 74 realmente foi o início, mas ainda falta muito para chegar ao fim, ou chegar a algum lado. Ricardo, do Porto, estudante, vivencia o 25 de Abril de 74 diariamente numa revolução de mentalidades. Tolerância, inclusividade e espaço para cada um demonstrar o que pensa. Ter-se-á a opção de sair da caixa ou deixar-se formatar. Este sair da caixa ou deixar-se formatar quer dizer o não sermos... Como dizia uma vez um dos meus entrevistados, o agente Belmiro, que é quem fala ali, não sermos carneiros, peço desculpa pela expressão, mas estou a citá-lo, não sermos carneirinhos que quando vai um vão todos atrás, e este é o sair da caixa, é não ir atrás, é ter opinião própria, é reivindicar um espaço que é seu, individual, pode ser partilhado por outras pessoas com o mesmo ideal, mas não é um espaço imposto. E é este sair da caixa e não se deixar formatar, ou então deixar-se formatar e seguir em frente. A primeira mulher, Fabiola Cardoso, de Santarém. O 25 de Abril significa que não estou presa, que posso viver, trabalhar em Portugal, sendo lésbica. No tempo do outro senhor, teria sido presa, torturada e deportada se cometesse a ousadia de pretender amar, viver, ter filhos com uma mulher, sendo eu mulher. Abril significa liberdade e amor. Não podia estar mais de acordo. Abril significa liberdade, uma liberdade que eu acho que ainda não chegou lá, mas que estamos ainda a caminho, com avanços e retrocessos. Principalmente nesta altura acho que estamos num grande retrocesso. Mas acho que estamos no bom caminho. É só a gente querer. Eduarda, de Lisboa, uma transexual, diz... A primeira reação... Peço desculpa, Eduarda, mas não é essa Eduarda. Não é transexual, é outra Eduarda. A primeira reação ao 25 de Abril foi negativa, porque tive de sair da terra onde nasci, Moçambique. Mas pouco depois percebi o valor da liberdade e da igualdade. É uma referência, um exemplo a não esquecer de que, de facto, os cidadãos têm poder e podem mudar o rumo dos acontecimentos. É urgente um novo 25 de Abril. Esta última frase, é urgente um novo 25 de Abril, vai ser repetida várias vezes. Vai ser citada mais do que uma vez por algumas das pessoas que mandaram mensagem, a dizer que ainda falta fazer ou completar essa revolução que nasceu em 25 de Abril de 74. Juliana, de Famalicão, pela experiência dos meus pais, representa
liberdade de expressão, igualdade de direitos, melhores condições de vida e mais direitos humanos. A partir daí, tudo foi diferente. Por esse motivo, foi intitulado o Dia da Revolução. E foi realmente um dia que revolucionou a história portuguesa. Foi exatamente o dia em que demos um salto para aquilo que aqui a Juliana diz, para a liberdade de expressão, para uma maior igualdade, mas aqui não podemos esquecer que foi uma igualdade que caminhou a passo de caracol e uma igualdade que não foi assumida por todos de maneira igual. Ou seja, ou não foi dada a todos de forma igual. Eu não posso esquecer o general, que me falha agora o nome, que disse que o 25 de Abril não foi para... Eu estava à procura de uma palavra simpática, que eu sei que ela existe, mas acho que não me apetece. Que o 25 de Abril não foi para putas e paneleiros. Foi esta a expressão que ele usou durante uma entrevista, e realmente não foi. Também não foi para mulheres, que levaram algum tempo ainda a adquirir maiores direitos, ou os direitos de maior igualdade, e ainda hoje as mulheres lutam por uma maior igualdade, desculpem, de tratamento. Por isso acho que para algumas mulheres o 25 de Abril ainda não chegou, e para muitas outras pessoas o 25 de Abril ainda está longe, e é para isso que devemos continuar todos os anos, todos os dias, todas as horas, estarmos atentos e alerta, vigilantes, para que o 25 de Abril se continue a fazer. Fernando Rocha, de Gondomar, o Fernando Rocha, o humorista, que toda a gente conhece, disse: representa a luta pela liberdade, que atualmente é um embuste. Por vezes penso que vivemos numa ditadura camuflada. Ora, Fernandinho, meu caro amigo, não podia estar mais de acordo. Dá-me a ideia que de todos os dias parece que a ditadura não foi embora. Parece que, embora digam que vivemos numa democracia, somos controlados, vigiados e às vezes silenciados pelo fator sobrevivência, porque não podemos falar tudo o que queremos. Temos por vezes que calar para sobreviver. Norberto é o responsável pelas conferências TEDx Porto. Diz: viver sem a presença e o peso de alguma coisa ou alguém que, não me conhecendo e não sabendo os meus anseios, dúvidas e ansiedades, ainda assim se julga capaz de influenciar o que penso, o que digo, com quem me encontro, de influenciar o meu futuro. Era assim que se vivia antes de 25 de Abril de 74. Era assim que as pessoas tinham que pensar. Ontem deu um programa, 24 de Abril, à noite, já tarde. Não sei porque é que foi tão tarde, porque já era perto de 1 da manhã. Passou um documentário chamado Lápis Azul, faz parte do filme Lápis Azul. Para mim, que não vivi diretamente 25 de Abril, e acho que para muito boa gente, aquilo é o reflexo de que o quão triste era nós não termos acesso a toda a informação, e à informação correta, fidedigna, àquela que realmente aconteceu. E para mim é impensável ter uma quantidade de marmanjos sentados a ler as notícias, a ler as letras das canções, a ler o que fosse, e dizer: corta, isto não pode sair. Onde diz não sei o quê, corta. Esta canção onde não pode sair. Quer-se dizer, não é? Eu peço imensa desculpa, mas há coisas que sinceramente ultrapassam em muito a minha compreensão.
continuemos. Salomé, desde Paris, a minha queridíssima Salomé, diz-nos: o 25 de Abril foi o início de uma revolução que está por fazer. Como eu vos tinha dito. Esta citação de que as coisas ainda não acabaram. Mas dizia eu: o 25 de Abril foi o início de uma revolução que ainda está por fazer. Uma revolução social, económica, política e cultural. Os valores fascistas insinuam-se cotidianamente, seja na cegueira e prepotência política deste governo, seja em cada mulher que é agredida na atuação da polícia num bairro da Bela Vista, seja em cada aluno que não pode frequentar a universidade porque não tem dinheiro, seja porque um museu fecha por falta de investimento público, seja pela imensa promiscuidade entre grandes empresas e o Estado, seja porque um chefe de Estado saúda um novo Papa em nome de todos os portugueses, como se o Estado que representa não fosse laico. O 25 de Abril foi uma mudança gigante que é para celebrar, mas foi uma revolução que não chegou a acontecer, uma revolução que ainda é preciso fazer. Voltamos à questão. Quase todas, ou muitas, ou uma grande número das mensagens que recebemos falam de algo que não está feito, de algo que falta concretizar, de algo que é preciso continuar. Todos os dias, todas as horas, como eu estava a dizer, precisamos estar atentos. Irina, desde Coimbra. A Irina diz algo pelo qual continua a valer a pena lutar. Curto e grosso. Minha cara Irina, não podia estar mais de acordo. Vale a pena lutar todos os dias no que tem a ver por uma vida melhor. Uma vida melhor que não seja confinada apenas a alguns, que não seja apenas para mim, que não seja apenas, sei lá, para ti, Irina, que não seja apenas para alguns privilegiados. Vale a pena lutar, sim, não só pela liberdade, mas tudo aquilo que ela possa representar. Nós estamos neste momento a atravessar estamos neste momento a atravessar uma situação política, económica e social gravíssima. Eu, enquanto militante pelos direitos humanos e enquanto ativista dentro de uma associação chamada GIS e a fazer trabalho com os sem-abrigo, noto, por exemplo, que não são só os sem-abrigo que vão buscar comer às carrinhas. O GIS não distribui carrinha, não distribui comer, distribui roupas, e também as roupas são procuradas por essas pessoas que eu estou a citar, que são pessoas que têm em casa ainda, que ainda conseguem ter um teto, normalmente pessoas que vivem em bairros sociais, em que o pouco que ganham ou o pouco que conseguem através do rendimento mínimo, subsídio de desemprego, qualquer tipo de subsídio que estejam a receber, serve para pagar a renda, para que não sejam despejados, para que não sejam como aconteceu àquela senhora de 87 anos. Mas depois a alimentação, o vestuário, não sei, não tenho ideia, ainda não perguntei como é que está a educação. Tudo isso é por solidariedade. Saem suas casas porque sabem que às tantas horas há uma carrinha, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, todos os dias há uma carrinha que leva de comer, e essas pessoas são cada vez mais. Na última terça-feira desta semana, estávamos na Júlio Diniz a distribuir roupa. Estava uma carrinha, se não estou em erro, do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo a dar de comer, e entretanto vieram à nossa carrinha buscar alguma roupa, e nesse grupo vinha quase uma família completa, com uma criança num carrinho de bebê, e estas coisas marcam.
estas coisas marcam e marcam muito. Não me quero imaginar a mim naquela situação e dói-me ver que alguém vive nela. Não faço solidariedade para ser bonito, faço solidariedade porque acho que tenho a obrigação de o fazer e acho que todos nós temos a obrigação de o fazer. Aliás, esta foi a ideia que eu tentei passar quando no sábado, dia 13, na Alfândega se deu a conferência TEDx, onde tive o privilégio de ser orador, e foi exatamente a mensagem que tentei passar. Foi a mensagem de que todos nós temos uma enorme responsabilidade pelo que acontece ao vizinho. Todos nós temos a obrigação de fazer algo pelo vizinho, pelo nosso colega de trabalho, pelo nosso colega da escola, pela pessoa que vimos na rua e que de alguma forma percepcionamos uma necessidade. E acho que temos essa obrigação de estar todos os dias e cada vez mais alerta, cada vez mais atentos e capazes, porque por vezes não é preciso dar roupa, não é preciso dar, como é que eu vou dizer, de comer. Há muito sofrimento encoberto que se resolve por ver, não é que se resolva, mas que se ameniza muitas vezes com um abraço, com minutos de atenção. Um exemplo rápido, na distribuição que fazemos semanalmente, temos vindo cada vez mais a ganhar tempo, não é perder tempo, é ganhar tempo, conversando com os sem-abrigo, ouvindo as suas histórias, ouvindo os seus desejos. Vamos ganhando a confiança deles para nos contarem o que é que os levou à rua, para nos dizerem. Eu lembro-me do Tiquinho, não vou dizer onde é que ele está, mas o Tiquinho, como eu lhe chamo, dizia: ninguém tem culpa de eu estar aqui. Por acaso, e antes de continuar a fazer esta descrição, é interessantíssimo, porque é se calhar a primeira pessoa sem abrigo que o expressa de uma forma tão gratificante, não é gratificante, de uma forma tão viva, tão honesta, tão certa de que a culpa de estar na rua é única e simplesmente dele. E vamos nos frisar, é esta pessoa. Ele não diz que são todos, mas ele diz que a culpa é minha. Ele diz: foi-me dadas todas as oportunidades e eu é que as desperdicei. Eu estou aqui a pagar aquilo que fiz. Estamos a falar de um senhor com 60 e tal anos, cheio de vida, um homem que tem uma arte raríssima, é dourador, para quem não sabe, é dourar as coisas, ou seja, ele trabalha, a especialidade dele seria molduras e arte sacra, com dourados e prateados e aquelas coisas que antigamente se faziam, ainda se fazem, e a especialidade do senhor é essa. Mas a adição a determinadas substâncias, por vezes, leva-nos a comportamentos que não serão, se calhar, aqueles que nós queríamos ter, mas que um dia tivemos, ficamos agarrados e ainda não conseguimos nos libertar dele. Mas hoje é 25 de Abril e vamos esperar que o 25 de Abril se complete mais tarde ou mais cedo. A São de Lisboa diz: vivi intensamente o 25 de Abril, sem ter a verdadeira noção. Tinha 17 anos e o meu irmão estava nos comandos. Andei atrás dos chaimites, fui a manifestações, recebi o Mário Soares no estádio de 1º de Maio, fui a reuniões, inscrevi-me nas listas do MRPP, conheci muita gente, quis viver a liberdade, que eu desconhecia. Muito haveria por contar. Eu estive e vivi o 25 de Abril de 74. Aprendi o que foi a liberdade.
Eu não tive a oportunidade de perguntar à ação o que é que ela quis dizer, o que foi a liberdade. Porque dá a impressão que estamos no mesmo seguimento de todos os outros comentários, de que ainda falta conquistar a total liberdade de um povo. E ela aqui, quando diz aprendi o que foi a liberdade, dá a ideia de que essa liberdade ou ainda não está cá, ou ainda há muito para fazer para que essa liberdade exista. Catarina, do Porto, uma militante de um partido que eu não vou dizer qual é. O 25 de Abril simboliza para mim a liberdade no seu estado mais puro, concreto e nunca utópico. A destituição da ditadura e a restauração de novo de uma república democrática, conjuntamente com os valores inspiradores da Revolução dos Cravos, permitiram um enorme progresso social e desenvolvimento. Conquistas sem fim que hoje, mais do que qualquer outro momento dos nossos 39 anos da Segunda República, estão em causa. São progressivamente violados perante a revolta, mas também, embora pareça contraditório, uma grande apatia. Abril não é apenas um enorme marco histórico. Abril é uma luta constante, nunca completamente ganha. Abril é e deve ser sempre a nossa bússola de atuação. E voltamos à questão. Isto, eu referi logo no início que todas as mensagens andavam um bocadinho em volta de que o Abril está por fazer, de que o Abril precisa de ser feito, de que o Abril continua a ser feito todos os dias, de que o Abril ainda não acabou, de que o Abril de 74 foi apenas o início. E não podia concordar mais. Eu posso, se calhar, o que eu vou dizer pode ferir muitas pessoas, algumas delas até minhas amigas ou conhecidas. Mas Abril de 74 podia ter sido uma coisa muito bonita. Mas foi apenas o início de uma coisa muito bonita. O Hotel dizia ontem, quando foi entrevistado num convívio com militantes da Associação 25 de Abril, que os ideais de 25 de Abril eram bonitos, mas que não foram devidamente concretizados ou aproveitados. E eu diria que foi muito mal gerido o 25 de Abril, essa liberdade que todos nós ansiávamos. Foi por alguns usurpada, foi por alguns usada de forma indevida, foi por alguns foi para alguns um utensílio para pôr Portugal a saque. As pessoas roubaram os nossos tesouros, as pessoas usaram o dinheiro dos contribuintes para muita coisa, e essas pessoas, que também representam instituições, mas essas pessoas em 39 anos fizeram muito pouco comparado com o preço que estamos a pagar. Ou se calhar não muito pouco, mas fizeram pouco, porque estamos a pagar um preço muito alto dos abusos. Estamos a pagar um preço muito alto daquilo que é preciso fazer. Eduarda Santos, de Lisboa, e esta Eduarda Santos, a transexual de Lisboa, diz: o 25 de Abril foi um lindo sonho de liberdade, justiça social e igualdade, que tivemos durante algum tempo, antes dos mesmos senhores do antigamente, mascarados sobre uma capa de democracia, tomarem o poder outra vez. Veja-se o Presidente da República, o Governo, a Troika,
ou o sentido da União Europeia que a União Europeia está a tomar. Aqui a Eduarda Santos foca-se muito no que estamos a viver hoje, não foca só um 25 de Abril lá atrás, um 25 de Abril de 74, mas fala de um 25 de Abril de hoje e toda e caracteriza inclusive a presença de pessoas que fizeram parte do passado e que hoje são o governo e que hoje são aqueles que governam o nosso país e que fazem, sem dúvida, aquilo que todos nós estamos a ver e a padecer de alguma forma. Rui Costa, 39 anos, diz-nos: o 25 de abril de 1964, quando comecei a entender o que significava, fiquei intrigado se teria sido melhor ou não para o país. Mais tarde entendi que sim, sem dúvida. O povo uniu-se numa luta contra a ditadura e austerismo do poder. Mais tarde, peço desculpa, entendi que afinal os poucos anos em que realmente o povo se unia foi só o início para a abertura das portas para o capitalismo. Hoje, em dia, mesmo a viver fora do país, sinto dentro do peito o peso ao ver o caminho que os políticos estão a conduzir o país, para o abismo. Não pelo dinheiro que esbanjam, mas pelas leis que não existem e deveriam existir. Mas mais políticos honestos já não fazem, e os que existem, muitos, já não deixam de ser. Enfim, talvez um outro 25 de Abril de qualquer mês, ou de qualquer ano, peço desculpa, venha a acontecer, e então aí um qualquer comum trabalhador possa realmente levantar o país que está a cair, a olhos vistos. Estamos a falar de um imigrante, pelos vistos, Rui Costa, porque ele diz que está longe do país, e aqui ele falou de uma questão que por acaso nenhum deles falou até agora, que é a questão do capitalismo. Não sei se será esse o problema, sinceramente não sei se será esse o problema, mas concordo com ele que os políticos honestos já não se fazem. Mais uma vez a entrevista do Otelo ontem no tal convívio da Associação 25 de Abril, e ele dizia que era preciso renovar, acho que foi ele que disse, já não estou certo agora, mas era preciso renovar ou denunciar os políticos menos honestos presentes nos partidos e na Assembleia da República. E eu disse, na brincadeira aqui, a comentar com a minha cara a metade, disse, então tinham que despejar a Assembleia toda porque aquilo está mal, está muito mal. Jorge do Porto, um técnico de rádio: vivi em loco o 25 de abril de 1974, já que morava frente à delegação da PIDE, no Porto. Só anos mais tarde tomei consciência do que aquele dia significou para milhões de pessoas, não só para portugueses, mas também para os habitantes nativos dos territórios ultramarinos que Portugal governava. Hoje, existe uma certa direita e uma certa esquerda que pretende retirar as conquistas sociais que a coragem e o sacrifício de alguns nos proporcionaram, apostando nas desigualdades sociais como alavanca de uma elite pouco patriótica que quer perpetuar-se no poder. O 25 de Abril, para mim, significa lutar contra os abusos e desigualdades. Quem disse isto, abusos e desigualdades, foi também o meu chaveiro. O senhor onde eu costumo levar os comandos casa a casa para se entrar, onde vou comprar chaves quando é preciso, ou aloquetes. Sim, no norte dizem-se aloquetes, não se dizem cadeados. Ele referia, por exemplo, a falta de respeito, ou seja, aquilo que ele dizia era que quando nós ganhámos o 25 de Abril, quando nós ganhámos a liberdade, se antes vivia-se o medo, a seguir viveu-se a falta de respeito. E ele referiu-se nomeadamente às forças policiais. Ele dizia que antigamente, ok, as pessoas tinham medo da polícia e estavam sempre a olhar para todo lado, qualquer coisa que fizessem ou dissessem, mas assim que se ganhou a liberdade, o medo foi-se
E em vez de se instaurar o respeito, que não é o medo e o respeito são situações diferentes, instaurou-se a falta de respeito que é vivida hoje. Eu recordo-me que há uns anos atrás, embora eu concorde com ele, acho que não foi assim tão imediato, não é? Porque eu recordo que uns anos atrás a gente dizia a criancinhas como se não chama a polícia, ou chama-se a guarda, não era a polícia, era a guarda. Isto hoje não funciona, não é? Porque a criançada, quando não quer comer a sopa, vira a sopa para o chão, a criançada insulta os pais, a criançada vira-se violentamente aos pais. E eu concordo com ele porque, inclusive, eu sei que poderá haver sempre, em todos os lados, não só na polícia, mas em todos os lados, há ovelhas ranhosas. Mas uma farda é uma farda. E se a farda tem que respeitar o seu contribuinte, o seu patrão, que sou eu, o contribuinte tem que respeitar a farda, porque ela é instituída para manter a ordem. Se essa ordem está a ser usada de forma abusiva, deve ser denunciada. Mas nunca, nunca se deve faltar ao respeito a uma farda, digo eu. Mas isto é a minha maneira de ver as coisas. E por falar em fardas, o Golário, 39 anos, agente da PSP e educador social gerontólogo. Eu achei piada porque o Golário identificou-se em toda a linha. E, como eu disse no início, e só queria que eles dissessem a idade e a profissão. Nasci no dia 4 de dezembro de 1973 e o dia da liberdade seria a seguir. Ou seja, no ano a seguir. No 25 de abril de 1974, foi no dia 24 de abril, às 22h55, que a Rádio Renascença transmitiu a canção de Paulo de Carvalho e depois do adeus, para não despertar qualquer suspeita. Mas, na verdade, era o sinal combinado que significava tudo a postos, preparem-se. À meia-noite e 25 minutos do dia 25 de abril, a rádio voltou a transmitir outro sinal, a canção Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. A rádio teve e continua a ter um papel fundamental na transformação da nossa sociedade civil. 25 de abril sempre. As minhas pausas para ler isto foi porque o Hugo conseguiu pôr aqui intensidade na coisa. Estamos prontos, vamos à guerra. Eu gostei. Grande Golário. E sendo um agente da PSP que, para quem não sabe, para quem vive um bocadinho ao largo das situações que se passam nas forças militares e paramilitares, eu posso, da minha proximidade com os agentes da PSP, posso dizer que não têm condições de trabalho, que não têm condições de habitabilidade, que não têm condições de exercer um trabalho digno e que, por vezes, embora não justifique, compreendo algumas atitudes menos boas, porque é difícil pedir a um agente da autoridade que tenha uma postura digna, que tenha um trabalho respeitoso, quando não tem condições para dormir, para descansar, quando está a quilómetros da sua família. Rui, do Alentejo, não vivi essa época e os meus pais não vivi essa época e os meus pais, por viverem no interior profundo e um pouco afastados de tudo e por serem ainda muito jovens, também não contam com tanto entusiasmo como contariam outras pessoas que foram mais afetadas. Portanto, o que representa para mim chega mais pelo que ouço de outras pessoas, por documentos, do que propriamente por experiência pessoal ou experiência transmitida por pessoas próximas. Portanto, dito isso, o que representa para mim 25 de Abril significa viver sem medo de me expressar, seja com atos ou palavras. Isso tem sempre consequências, claro, mas não tão graves como antes de 25 de Abril de 74. Representa abrir fronteiras, sejam culturais, geográficas ou religiosas. Fora os impactos sociais e económicos, o mais importante que foi alcançado foi, penso eu, o viver sem medo. E é isso que se passa.
Hoje vive-se sem medo. E hoje, até influenciados por uma crise económica, eu acho que as pessoas têm muito pouco a perder. Perderam quase tudo. Perderam o emprego, perderam casa, perderam carro, tiveram que distribuir muitas vezes os filhos pela família, e por isso hoje vive-se cada vez com menos medo e destemidos. E isso viu-se na marcha de 2 de março, e espero que se veja hoje à tarde na marcha de 25 de abril. E agora vou deixar-vos a minha mensagem para terminar. Para mim, que apresento este programa, sou ativista pelos direitos humanos, sou homossexual, sou filho de um amante da Revolução dos Cravos, penso e vejo. O 25 de abril de 1964 foi o início de um sonho extraordinário que buscava libertar um povo do jugo repressor do Estado. Vivi sempre em liberdade, é verdade. Mas a história mostra-me um passado de vergonha, onde muitos e muitas pereceram, onde muitos e muitas viram as suas palavras faladas e escritas afogadas num balde de um falso moralismo castrador. Tudo isto me dizem que foi no século passado, mas 39 anos depois, observo que continuamos encurralados, enforcados por uma falsa democracia, onde parece que falar mal do Estado é o garante de um tacho para alguém esfomeado de poder. Como há alguns dos que aqui partilham, aqui partilharam convosco o seu sentido do Abril, acredito que o 25 de Abril de 74 foi mal aplicado, levou ao abuso onde alguns se governaram e deixaram a maior parte a viver a ilusão de que agora tudo é permitido. 39 anos depois, sinto que Abril ainda não está completo. Sinto que o povo tem de sentir que é na união que está a força. E como diz a canção, é o povo quem mais ordena. A liberdade tem de ser realmente para todos. E deve estar revista de regras protetoras, não de regras repressoras. Hoje, eu estive na rua, mas logo vou estar na rua, ao lado de milhares, e você continua a dizer que tudo está mal, e talvez tenha ficado, e você continua a dizer que tudo está mal, talvez tenha ficado no sofá, ou tenha ido à praia, porque acha que não vale a pena mais um. Sabe que mais? Sentimos todos a sua falta. Termino o programa especialíssimo de 25 de Abril de 1974, mas 25 de Abril de 2013. Para a semana ainda não sei quem é o meu convidado. Deixo-vos com o inquérito de Portugal Gay, mais uma vez. Se imagina numa relação poliamorosa, visitem portugalgay.pt, vejam o inquérito de semana e respondam. Para a semana também somos gente, entre as 20 e as 21 horas, contamos consigo. Até lá, viva Portugal, viva o 25 de Abril, façam favor de ser felizes. Até lá. Sabia a idade.
A luta continua! A luta continua! Não queremos mais injustiças sociais! 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 Direitos para todos nós, filhos, netos e avós! Direitos para todos nós, filhos, netos e avós! Direitos para todos nós, filhos, netos e avós! Direitos para todos nós! Direitos para todos nós! A Constituição não é do capital! A Constituição é nossa! Este governo é seu! Este governo é seu! Este governo é seu! Este governo é seu! Aos fascistas custará! Mas Abril vencerá! Aos fascistas custará! 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 Mas Abril vencerá! Mas Abril vencerá! Para nós há muitos mil! Fascistas custará! Para nós há muitos mil! Fascistas custará! Para nós há muitos mil! Levantai mais, toquei mais um bocadinho, vá. Mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores atores, amandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda do pinhal do rei. Vou afirmar. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Não convenci, com esses livros na noite babada, já se esconde no pé. Não me engano no seu oxigênio e esfreguei as portas da chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Fascismo nunca mais! 25 de Abril, sempre! 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 25 de Abril, sempre! 25 de Abril, sempre! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido! 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 Jamais será vencido! Está na hora, está na hora.
Não prestou ninguém no governo e em Belém. 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 Cavaco Silva nunca mais! Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Injustiças sociais! Injustiças sociais! Injustiças sociais! Injustiças sociais! Injustiças. Família no sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades, fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos questão de assinalar este dia. Desta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas.